Assim como as ondas podem ser amigáveis, há momentos em que elas não são tão divertidas. Para lhe dar uma pequena ideia de quão forte pode ser a força de uma onda, vamos dar uma olhada em algumas ondas tão incríveis que você não acreditaria que fossem reais se não as tivesse visto. Junte-se a nós enquanto analisamos 20 ondas rebeldes que você não acreditaria se não fossem filmadas. Número 20. Em 2010, um navio de cruzeiro conhecido como Kalila II estava navegando da Península Antártica para a Argentina. O navio, que pesava bem mais de 2.400 toneladas, estava passando pelo Estreito de Drake, uma das rotas marítimas mais perigosas do mundo. Apesar de seu tamanho, encontrou uma resistência significativa baseada no mar que quase o desequilibrou. No entanto, apesar da resistência inicial, o capitão do navio, que tinha cerca de 160 viagens marítimas na sua experiência, acreditava que poderiam continuar navegando. No entanto, as coisas pioraram significativamente. Quando o navio foi atingido por uma onda de 30 pés que balançou o convés e derramou água por toda a embarcação, as imagens do navio lutando em meio às ondas foram capturadas pelo National Geographic Explorer, outro navio próximo que captou o sinal de socorro do Kalila II. Segundo relatos, a onda desligou os sistemas de energia e comunicação do navio, deixando-os offline. Felizmente, o outro navio conseguiu montar um telefone via satélite e o Kalila II finalmente chegou ao seu destino com energia reduzida, sem ninguém se ferir. Número 19. O teste nuclear Wahoo. As armas nucleares são assustadoras, e embora haja sempre a ameaça de um Armagedon nuclear transformando o planeta inteiro em uma bola fria de cinzas, vários países continuam a desenvolver suas capacidades para o caso de alguém sair da linha. Após o desastre que foi a Segunda Guerra Mundial, o exército dos Estados Unidos decidiu otimizar suas forças desenvolvendo sua capacidade nuclear. Isso foi na época em que a Guerra Fria estava esquentando, então, com novas ameaças surgindo, o governo estava praticamente procurando garantir que estivesse preparado. Em 1958, após o governo ter realizado vários testes nas Ilhas Marshall, decidiu tentar novamente. Esse teste, apelidado de Wahoo, visava ver as capacidades da bomba de gravidade nuclear Mark VII. Segundo relatos, a Mark VII tinha um rendimento explosivo de 9 quilotons, cerca de 2/3 do rendimento da bomba que foi lançada em Hiroshima. A bomba acabou detonando a uma profundidade de 500 pés, e os resultados foram surpreendentes. Imagens remasterizadas do teste mostram quão insana a bomba realmente era. Em apenas um segundo após a detonação, a Mark VII criou uma cúpula de pulverização que tinha até 840 pés de altura. O diâmetro da cúpula cresceu até 3.800 pés até o 22º segundo, mostrando o quanto de devastação a bomba poderia realmente causar. Mas considere isto. A Mark VII empalidece em comparação com muitas das bombas nucleares disponíveis hoje em dia, quando se trata de capacidade destrutiva. Então, apenas imagine quão loucas podem ser as bombas de hoje. Número 18. Rodrigo provoca onda recorde. Em 2017, um surfista profissional brasileiro e atleta chamado Rodrigo Coxa quebrou oficialmente o recorde da maior onda já surfada. O aventureiro partiu para a costa de Nazaré, em Portugal, cavalgando uma avalanche de onda que media cerca de 24 metros de altura. E, para ser honesto, não acho que alguém possa fazer justiça a essa conquista como ele fez neste vídeo. Ao realizar essa façanha, ele quebrou o recorde que foi estabelecido pelo surfista americano Garrett McNamara em 2011. Naquela época, McNamara enfrentou uma onda de 23 metros, também no mesmo local. Parece que há literalmente algo na água por lá, porque como a Terra produz uma onda de 24 metros, Coxa foi premiado com o Quicksilver XL Biggest Wave Award pela World Surf League em 2018 por sua conquista, e também comentou nas redes sociais, chamando toda a experiência de um sentimento incrível. Os recordes são feitos para serem quebrados, então vamos ver se alguém está disposto a tentar superar esse no futuro. Número 17. Tsunami japonês. Em março de 2011, a pequena nação do Japão presenciou o maior e mais devastador terremoto a atingir o país e, segundo registros, um dos 5 maiores já registrados em qualquer lugar do mundo. O terremoto submarino aparentemente começou no Oceano Pacífico, a apenas 72 quilômetros a leste da península de Oshika, na região de Tohoku do país. O Serviço Geológico dos Estados Unidos relatou que o terremoto media entre 9 e 9,1 e, por ter durado perto de 10 minutos,
desencadeou automaticamente um tsunami que se elevou até 10 metros de altura. Foi uma visão verdadeiramente louca. O tsunami resultante, segundo relatos, levou barcos, cercas e até várias casas. Este vídeo mostra a água passando por cima de um muro de proteção contra o mar de aproximadamente 5 metros na cidade de Kamaishi. Pode não parecer tão devastador quando você assiste de cima, mas a onda do tsunami foi intensa. No total, o terremoto tirou a vida de aproximadamente 23 mil pessoas e causou danos estimados entre 200 e 300 bilhões de dólares. Foi um evento maciço, cuja semelhança talvez não vejamos novamente por um bom tempo. Número 16. As ondas tempestuosas da Cidade do Cabo. Em 2019, o governo sul-africano emitiu um aviso oficial para os residentes de várias cidades, alertando-os sobre o tempo inclemente que poderia trazer ventos maciços e aumentos nos níveis do mar. A frente fria era especialmente esperada para atingir o Cabo Ocidental, e embora as pessoas estivessem preparadas de antemão, ninguém estaria pronto para as ondas maciças que resultaram disso. Uma câmera de painel de polícia conseguiu capturar algumas das imagens, e com certeza era assustador. Se você vir o cara no carro, que sorte ele teve! As chuvas e ondas duraram vários dias, castigando os residentes da cidade e deixando muitas pessoas incapazes de sair de suas casas. Oficiais locais atribuíram o aumento nas ocorrências de ondas às mudanças climáticas, mostrando mais uma vez que nosso meio ambiente continua em um estado muito frágil. Vamos agora ao número 15, a onda de McNamara. Os recordes mundiais de surf tendem a mudar muito. Kocha teve as rédeas por um tempo, mas isso não impediu Garrett McNamara, o homem que costumava deter esse recorde, de tentar algumas proezas épicas próprias. Em janeiro de 2013, McNamara se superou e praticamente todos os outros no planeta quando surfou uma onda de aproximadamente 30 metros. Essa façanha, que ele também realizou na costa de Nazaré, foi uma inspiradora que imediatamente enviou ondas de choque pelo mundo do surf. Alguns questionariam sua sanidade, enquanto outros eram apenas inspirados por sua bravura e coragem. Eu sabia que ia ser a maior que já surfei e sabia no que estava me metendo. Estive me preparando para isso por anos. Até agora, o tamanho da onda de McNamara foi disputado. Enquanto ele afirma que a onda realmente tinha 30 metros de altura, algumas pessoas trouxeram dúvidas e, considerando que o Guinness Book of World Records ainda não verificou a reivindicação, quem sabe ao certo? No entanto, com certeza parecia uma grande para mim. Número 14. A onda do Mar do Norte. Pessoalmente, sou completamente apaixonado pelo oceano. É por isso que vou lá sempre que posso. E até o momento em que você assistir a este vídeo, provavelmente estarei parado na areia. No entanto, tenho um certo receio de navios de cruzeiro. E depois de ver este vídeo, sinto-me bastante confiante na minha decisão de nunca tentar essa atividade. Em 2017, um navio de cruzeiro navegando em algum lugar ao redor do Mar do Norte foi atingido por uma onda massiva, que alguns estimam ter sido de aproximadamente 30 metros de altura. O navio, cujo nome não foi divulgado, parece ter tido o azar de encontrar a onda devido a uma tempestade que vinha se formando no mar há bastante tempo. E você pode ver o quanto isso balançou a embarcação. Mas por que diabos o cara estava rindo? Porque se fosse eu, estaria escrevendo meu testamento e fazendo minhas orações de forma violenta. É uma coisa boa que o navio fosse bastante resistente, pois se fosse uma embarcação menor, poderia ter sido facilmente dominada pela água. Número 13. A onda do Anthem of the Seas. Se você está familiarizado com navios de cruzeiro, provavelmente conhece a Royal Caribbean International. A empresa é uma das operadoras de linha de cruzeiro mais proeminentes do mundo, e sua dominação é parcialmente devido a embarcações como o Anthem of the Seas, um navio de cruzeiro da classe Quantum. O Anthem of the Seas é verdadeiramente único. O navio acomoda bem mais de 4.000 pessoas, com comodidades como parques de diversões, bares, restaurantes e outras instalações de entretenimento. E não é de se admirar que este navio tenha custado à Royal Caribbean uma estimativa de 940 milhões de dólares para construir. No entanto, o navio foi levado aos seus limites em 2016, enquanto navegava de Nova Jersey para Port Canaveral, na Flórida. O Anthem of the Seas foi atingido por ondas massivas que pareciam capazes de derrubá-lo. A onda rebelde atingiu a embarcação várias vezes, com passageiros assustados pela vida, enquanto o navio literalmente teve que parar no meio do oceano. Novamente, este é outro caso de um navio, felizmente, sendo capaz de se manter contra uma onda massiva.
Parabéns ao capitão, mas para mim, navios de cruzeiro vão ser um não. Número 12. Ondas do Bornholm Dolphin. Todos nós dependemos de petróleo e gás para alimentar muitas coisas na sociedade atual. No entanto, uma quantidade considerável do petróleo utilizado é refinada em plataformas offshore, conhecidas como plataformas de petróleo. As plataformas de petróleo em si são ancoradas ao fundo do oceano, o que significa que elas realmente flutuam, embora suas pernas sejam bastante extensas sob o mar. No entanto, enquanto podem ser estáveis, isso não impede que muitas ondas as testem de vez em quando. Em janeiro de 2015, Bornholm Dolphin, uma plataforma de petróleo localizada em algum lugar no Mar do Norte, teve sua chance de provar sua estabilidade. Depois que ondas massivas começaram a atingi-la após uma tempestade, a plataforma de petróleo manteve-se firme, mas eu não gostaria de ser o homem parado nela quando isso estava acontecendo, mesmo que a própria plataforma esteja situada a cerca de 18 metros acima do nível do mar. O spray das ondas era alto o suficiente para atingir o convés. Definitivamente não é o tipo de lugar em que eu gostaria de estar. Número 11. Um susto perto do Japão. Para o próximo vídeo, faremos uma viagem de volta ao Japão, onde um capitão da guarda costeira capturou imagens de um tsunami massivo se aproximando. Uma das coisas mais interessantes sobre os tsunamis é que eles se formam bem cedo no meio do mar e depois se deslocam para a costa. Então poucas pessoas realmente os veem se formando. Este capitão, no entanto, pareceu ser um dos poucos escolhidos, pois as imagens mostravam que o tsunami já estava se formando há algum tempo. Mas quando o capitão finalmente o viu, já era praticamente tarde demais. Felizmente ninguém se machucou, mas simplesmente não consigo imaginar o quão aterrorizante tudo isso deve ter sido. Número 10. Problemas no Atlântico. Claro, o Mar do Norte não é o único corpo d'água propenso a grandes tempestades. Em 2021, oficiais a bordo de um navio-tanque químico tiveram que correr para se proteger enquanto um conjunto massivo de ondas atingia repetidamente sua embarcação. O mar parecia estar bastante tempestuoso, graças a uma tempestade de 3 dias que o assolava. Então parecia que a Mãe Natureza não estava particularmente feliz naquele dia, e ela deixou os marinheiros sentirem isso. As águas do Atlântico Norte são bastante conhecidas por serem perigosas para navegar. O famoso naufrágio do RMS Titanic aconteceu aqui em 1912, e desde então centenas de navios afundaram nesta área. Felizmente, no entanto, o navio-tanque químico conseguiu passar ileso. Número 9. Não toque nas mercadorias. Pessoalmente, acho que as pessoas mais corajosas nos mares são os capitães de navios de carga. Eles têm o ingrato trabalho de transportar itens de um lugar para outro e, se houver algum incidente nos mares, provavelmente serão culpados por isso. Mesmo assim, eles comparecem ao trabalho. Os navios de carga geralmente são bem grandes, porque precisam ser, claro, considerando a quantidade de mercadorias que transportam. Mas até mesmo esses enormes navios às vezes são testados pelas ondas. Neste vídeo vemos um navio de carga totalmente carregado tentando manobrar pela Baía de Biscaia, um corpo de água que fica entre a Espanha e a França, outro corpo de água notoriamente tempestuoso. A Baía de Biscaia pode ficar bastante agitada também, e esse capitão de navio de carga estava prestes a descobrir isso da maneira mais difícil. Apenas imagine o que deve ter passado pela cabeça do capitão naquele momento. Qualquer queda de carga e ele receberia toda a culpa, e com o navio completamente carregado, deve ter sido uma tarefa hercúlea manobrar a coisa toda. Número 8. A onda do mar da China do Norte. Ainda sobre o assunto de navios de carga sendo jogados como se fossem pesos de papel, outra filmagem mostrando o quão poderoso o oceano pode ser foi capturada em outubro de 2021. Neste dia fatídico, um navio de carga estava navegando pelo mar da China do Norte quando foi atingido por um tufão massivo. Segundo relatos, o tufão foi classificado como uma tempestade de força 12 na escala de Beaufort. E, se você ouvir com atenção, na verdade ouvirá os sinais no navio disparando enquanto ele é jogado de um lado para o outro. Definitivamente, eu não gostaria de ser ninguém naquele navio. Número 7. Dia difícil para os marinheiros. Praticamente todo país desenvolvido tem uma marinha. Eles fazem um trabalho admirável mantendo as fronteiras marítimas de seus países seguras e livres de ameaças, e também ajudam a manter criminosos marítimos à distância. Então, se há alguém que deve conhecer os perigos do mar, seriam eles. Em 2016, um navio de guerra que pertencia à Marinha Real da Nova Zelândia estava indo para o Oceano Austral, o mais frio e ventoso de todos os oceanos do mundo. O navio estava encarregado de patrulhar a área.
Mas enquanto estavam destinados a pegar pescadores de dente azul de surpresa, a Mãe Natureza decidiu dar-lhes um pouco de emoção, pois o navio seria atingido por ondas massivas. O navio conseguiu sair ileso, mas isso foi apenas por causa de quão massivo e bem fortificado ele era. Além disso, existem realmente pessoas que levam pequenos barcos e botes para sair em águas loucas como essas, apenas porque esperam pescar alguns peixes? Realmente espero que as pessoas não sejam tão aventureiras. Número 6. Porta-aviões versus tufão. É uma coisa ver um navio ou um surfista sendo engolido por uma onda, mas é completamente diferente ver um porta-aviões inteiro sendo castigado por uma. Para colocar isso em contexto, aviões e helicópteros por si só já são grandes o suficiente. Então você pode imaginar quão grande e estável um porta-aviões deve ser. No entanto, quando se trata do poder das ondas, todos têm que se preparar. Anos atrás, um porta-aviões conhecido como USS Kitty Hawk estava a caminho da base naval de Yokosuka, no Japão. Enquanto navegava pelo Oceano Pacífico Norte, encontrou o tufão Fengshin, um tufão massivo com ventos que mediam cerca de 82 km por hora e que gerou ondas de cerca de 11 metros de altura. Esse cara estava realmente criando uma tempestade, e pelo que parece, o Kitty Hawk estava passando por isso. Apesar de medir mais de 60 metros da linha d'água até seu ponto mais alto, o Kitty Hawk provou estar à altura da tarefa, mas você tem que admitir que parece bem impressionante. Número 5. Onda gigante invade casamento. Seu casamento é suposto ser o dia mais feliz da sua vida. Você quer tanto que tudo dê certo que está quase disposto a fazer qualquer coisa para que aconteça. Nos últimos tempos, casamentos à beira-mar começaram a se tornar mais populares. A aparência e o som das ondas do oceano lavando a costa enquanto você diz seus votos e a presença das pessoas que você ama é definitivamente incomparável. Em 2022, um casal se casando no Havaí teve a ideia certa quando decidiu ter uma recepção à beira-mar para o casamento deles. Tudo parecia estar indo bem com os procedimentos até que a Mãe Natureza decidiu entrar e fazer sua presença ser sentida. Desde o início, era bastante óbvio que isso não ia acabar muito bem, e acho que até os convidados poderiam reconhecer isso. Ainda assim, apesar dos seus melhores esforços para chegar à segurança, as ondas não tiveram piedade do local. As ondas levaram praticamente tudo: as mesas, a decoração, os arranjos florais, você nomeia. Mas, segundo relatos, o bolo sobreviveu, então acho que nem tudo foi uma perda total. Número 4. Mike Parsons enfrenta a praia de Jaws. A praia de Jaws, no Havaí, é uma das praias mais populares do país, conhecida por suas ondas massivas. A praia tornou-se um local notável para surfistas e amantes da adrenalina. Em 2008, Mike Parsons, um surfista profissional, decidiu enfrentar a praia de Jaws sozinho. Sua ideia era sair, procurar a maior onda que pudesse pegar e depois tentar surfar sobre ela. Mike eventualmente encontrou uma onda que media cerca de 19 metros e a corrida começou. Considerando que os registros de surf não eram tão proeminentes na época, eu acho que ele estava apenas tentando entrar no Guinness Book. Por que mais ele veria uma onda de 19 metros e quereria surfá-la? Nas imagens angustiantes você pode ver Mike literalmente ficando menor e menor conforme a onda corre atrás dele. Apesar de seus melhores esforços, a onda eventualmente o superou, mas pontos por tentar. Número 3. Até que as ondas nos separem. Como eu disse antes, casamentos à beira-mar estão realmente se tornando uma coisa. O problema é que o oceano não joga pelas regras de ninguém. Se você está tendo seu casamento em outro lugar, pode facilmente controlar os procedimentos e garantir que todos cumpram. Mas tente dizer às ondas para não estragarem sua festa se quiserem. Um casal da Califórnia aprendeu essa lição da maneira mais difícil. Os dois disseram seus votos e estavam procurando capturar o belo momento à beira do oceano. Mas a Mãe Natureza decidiu realizar a melhor fotobombe de todas e garantiu que não fosse uma visão bonita. O noivo, com um dispositivo de flutuação, então nada com tudo o que tem em direção à noiva. Alguém assistindo ao evento de um hotel próximo foi creditado pelas imagens, bem como pelo resgate. Segundo relatos, a pessoa realmente notificou os salva-vidas de que o casal havia sido arrastado para o oceano e eles conseguiram agir rapidamente para salvá-los. Eles caíram na água, infelizmente, mas os recém-casados conseguiram escapar com apenas ferimentos leves. Você está pensando em se casar? Talvez você deva repensar essa ideia de casamento na praia mais uma vez. Número 2. Invadindo sem aviso. Se você acha irritante ter amigos que simplesmente entram na sua casa sem avisar, imagine como as pessoas neste navio devem ter se sentido.
Em 2021, uma balsa navegando pelo rio Elba, no norte da Alemanha, encontrou uma onda massiva que definitivamente não estava para brincadeira. Era um período em que a infame tempestade Elina estava devastando a costa da Alemanha com ventos de até 94 milhas por hora. Enquanto muitas viagens de balsa de longa distância e voos haviam sido cancelados por conta da tempestade, esses caras decidiram seguir em frente e, nossa, eles cometeram um erro. A balsa estava viajando inicialmente de maneira relativamente confortável, e você poderia dizer que até mesmo seus passageiros não estavam necessariamente abalados pelas ondas massivas quebrando a frente deles. Mas então, de repente, as ondas decidiram se convidar para entrar. Segundo o operador da balsa, ninguém no veículo se machucou, graças a Deus. Mas ainda assim, deve ter sido um choque incrível para os passageiros verem isso, especialmente aqueles que estavam na frente. Número 1. Rolando nas profundezas. Em dezembro de 2019, um navio-tanque químico foi visto transportando mercadorias ao redor da Coreia do Sul quando foi atingido por uma série de ondas rebeldes. Se o capitão estava despreparado, ou se a mecânica do navio não estava exatamente certa, é quase impossível saber. Mas com a sucessão de ondas atingindo uma após a outra, o navio-tanque literalmente chegou muito perto de virar. Se você olhar para o ângulo da inclinação daquela coisa, mais um golpe e poderia muito bem ter sido um adeus. Segundo relatos adicionais, o navio inclinou mais de 40 graus e, além disso, muitos equipamentos foram destruídos e as cabines internas pareciam uma bagunça completa. Tudo isso é bastante compreensível, considerando que o navio inteiro quase virou de cabeça para baixo. O navio eventualmente chegou ao cais, mas definitivamente teve que ser estacionado por um tempo para que os reparos adequados pudessem ser realizados. Foi uma viagem e tanto, não acha? A mãe natureza pode definitivamente ser cruel às vezes, e, quando você está viajando pelo mar, é seguro dizer que é melhor cumprir as regras das ondas, ou você pode acabar se arrependendo muito. Você já viajou de navio ou de cruzeiro? Como você se sentiu ao ver as ondas? Conte-me tudo sobre isso na seção de comentários abaixo. Curta, se inscreva e continue aqui com a gente assistindo a esses vídeos que estão sugeridos na sua tela. Você pode gostar. Até já!